casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos aqui falar sobre aquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa está começando. E hoje, como sempre, trazemos aqui no O de Casa pessoas muito especiais. Hoje não seria diferente, né, Clara? Não, com certeza. O último episódio da temporada tá trazendo uma pessoa mega especial e eu vou ler as credenciais dele aqui. Ele é educador musical, natural do interior de São Paulo, radicado nos Estados Unidos há 10 anos. Atua há 8 anos como professor de música para turmas de educação infantil e ensino fundamental, em escolas públicas de Atlanta, onde reside desde que deixou o Brasil. Além da carreira na educação, é cantor e compositor com álbum lançado e experiência internacional como artista. Seu trabalho é centrado na inclusão de músicas no mundo, com ênfase especial na música e no folclore brasileiro, de forma lúdica, acessível e culturalmente consciente. Com vocês, Liel Vini. Seja bem-vinda ao De Casa. Olá, pessoal. Que alegria estar por aqui. Uma honra. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz com você ter aceitado, né, esse convite que foi tão assim de repente, mas foi excelente. Quando a gente marca com muita antecedência, às vezes não dá certo, né? E esse é o último episódio da temporada e eu acho que foi a melhor pessoa para encerrar a temporada. O que você acha, Clara? Com certeza, estou muito feliz e ansiosa. A gente se conheceu pelo Instagram recentemente. Nem acreditei quando ele retornou minha DM. Claro que e sim. Vamos que vamos! Claro que sim. Liel, todo início de episódio a gente pede ao convidado que traga uma música brasileira que o inspire. O que você trouxe pra gente? Asa Branca. Essa música me inspira desde que eu tinha 6 anos de idade. Ai, meu Deus. Eu amo essa música. Vou cantar um pedacinho pra vocês. Canta. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Música linda. Ai, que lindo! Obrigado, música linda. Deu mais saudade agora do Brasil. Exato. Ai, é de uma delicadeza essa música, né? Nossa, é uma música muito rica, sabe, muito rica. Sabe que os meus filhos, eu dava aula em escola Waldorf, né? E eles aprendem na flauta. A primeira música que eles aprendem é essa, né? E aí eu lembro de treinar com eles em casa. Até eu aprendi a tocar na flauta, porque eu ficava treinando com eles. Ai, é linda. Me trouxe ótimas memórias. Que bom. Ô, Liel, então, eu tô super curiosa para saber da sua história, como que você chegou aqui, na terra do tio Sam, o que te trouxe para cá, bom, o que você fazia antes lá no Brasil, né? Qual que foi sua motivação? Conta pra gente. Obrigado pela pergunta. Eu sempre fui envolvido com música, desde que eu nasci. Já nasci numa família musical, então eu costumo dizer que eu não escolhi a música, mas a música me escolheu. Né? Então estava sempre ali. Cresci com música, trabalhei com música sempre. E sempre tive o sonho de conhecer o que era diferente. Não necessariamente os Estados Unidos, mas eu queria conhecer o que era diferente, o que era exótico, o outro. E eu persegui essa paixão, não sabia onde iria me levar.
Tentei várias oportunidades que deram errado, até que uma oportunidade deu certo para vir estudar música em Atlanta. O que era para ser 6 meses ficou estendido para 1 ano. O que era para terminar 1 ano já se passaram 10. Hum. Então eu vim para Nossa! estudar e Uhum. terminei a faculdade, eu vim para um semestre, acabei sendo oferecido uma outra bolsa para terminar minha educação aqui. Então concluí depois de alguns Uhum. anos. E nesse período de terminar, procurar trabalho, eu também acabei me apaixonando, me casei e tô Hum. por aqui. Que Que bacana. história! Foi assim que eu É. cheguei Que aqui. história! Me conta uma coisa, quando você veio estudar, o que você esperava encontrar nesse mundo novo? Olha, tudo que eu sabia sobre os Estados Unidos eu aprendi na mídia, sabe? A gente aprende vendo filmes, vendo séries, ouvindo músicas, e eu esperava aquela realidade. E mentiram pra mim. Mentiram pra nós! Deixa eu te contar, né? Era mentira. Mas, assim, eu encontrei uma educação realmente fantástica. Eles investiam muito na educação na área das artes, na área das músicas, na área da música. E esse investimento é muito claro aqui nas faculdades. E isso reflete a sua educação. Então, para mim, a parte mais chocante mesmo foi a qualidade da educação e a diferença que era entre a minha educação no Brasil e a minha educação nos Estados Unidos. Hum, Eu fiquei surpreso porque as pessoas são mais frias, eu acho que todo mundo sabe disso, é uma outra cultura. Elas veem, muita gente vê imigrantes não com a mesma positividade que o brasileiro vê, no geral. Mas, apesar disso, eu tive muita sorte de encontrar muita gente boa na cidade que eu tô, que é uma cidade boa, uma cidade de gente boa, sabe? Então, apesar dos pesares, eu tive muita sorte de encontrar só gente boa por aqui. é Uhum. interessante você falar isso daí, porque é claramente, a gente realmente consegue enxergar isso claramente como a arte na escola aqui é muito mais bem vista do que no Brasil, Sim, né? Meu filho, ele também, assim como os filhos da Fê, sempre estão imersos na arte, né? E ele toca instrumentos, e hoje ele participa da banda da escola. E aí eu fico pensando, lá no Brasil, muito diferente, né? É. Aqui você entre aspas, quando você se aplica para participar da banda ou do coral da escola, aquilo é levado a sério. Não é só uma bandinha, não é É. só uma aulinha de teatro, né? exato. Então, assim, isso é uma coisa que é muito legal mesmo, muito legal. Eu também percebo isso demais. E você comentou aí sobre a questão do povo ser mais distante, né? Ser mais frio. Hoje eu estava numa reunião e eu já conhecia a pessoa, e é tão engraçado que aí você entra querendo abraçar, né? Dar 3 beijinhos, e a pessoa, oi, tudo bem? Super, super. Assim, né? Oi! Não, mas assim, a pessoa estava super aberta, né? Mas distante Exato. fisicamente. E aí, na É. hora de ir embora, levantamos para ir embora da reunião. E eu, então, tá, tchau. É outra realidade. Tem abraço, não tem beijo. Mas assim, você vê que a pessoa tá super confortável com você, te trata super bem, mas realmente a distância física é uma coisa que cada dia É, que passa, eu tenho mais experiências e eu ainda fico é, assim, não julgando, Yeah. mas realmente é muito E a diferente, gente né? sente, né? A é. gente sente Não, a falta do exatamente. calor humano. Sim, Eu sim. acho que eu tenho que andar sempre de jaqueta, porque pelo menos eu tenho um bolso, né, pra colocar a mão. Porque assim, você fica, você fica meio assim, né? Ah, então, né? O que eu vou fazer agora? Dar aquela disfarçada, assim, né? Mas voltando um pouquinho dessa questão da música, que é legal de a gente falar para as pessoas, que é muito diferente aqui na escola pública, né? Então, o primeiro que assim, os meus filhos, um filho meu tá no middle school, assim como o da Clara, né? Que seria do 6º ano em diante, 6º, 7º e 8º. Então,
tem a sala de música, que é do professor, com todas aquelas coisas, né? E a gente vê nos filmes as crianças mudam de sala, né? Assim, eles têm que ir no armário, pegar as coisas, isso tudo é verdade. E aí, então, todo o equipamento dos professores já está disponível ali na sala. E também, assim, tem a apresentação da banda, as apresentações, né, que o meu filho participa, os dois, na verdade, porque o outro faz piano também. E aí, você vê como eles levam a sério, porque também é uma característica da cultura, que depois a gente já falou outras vezes, de não fazer, eles têm uma dificuldade de fazer algo no meio, né? Yeah. Então, ou o negócio é muito bom para fazer um mega show, né? Ou ele é muito raso. Yeah. Tem isso, não tem? Tem sim. Fala um pouquinho pra gente. Tem sim. Eu acho que como uma cultura, eles entendem o poder da arte e da música. Não só para, eu posso tocar um instrumento, mas com o poder de se auto-entender, de poder processar os seus sentimentos, de se descobrir. Eles entendem o poder que a arte, a música, a criatividade tem em fazer isso. Então, por isso, eles já começam a investir na música lá no primário, entendeu? Então, por exemplo, nos vídeos que eu tô gravando, tem gente que não acredita que são crianças de verdade, porque como pode uma criança da primeira série cantar tão bem? É como um músculo. Se você exercitar, você fica mais forte. Se você aprender a cantar no primário, você vai crescer um ser humano que consegue se expressar com música, que consegue cantar. Então, como começa desde ali no comecinho da vida humana, a gente vai crescendo em complexidade, né? Então, quando você chega na idade dos seus filhos, por exemplo, você já consegue colocar um musical inteiro, entendeu? Então, é tudo grande, é tudo glamuroso, mas eles começam lá no comecinho, plantando a semente. Toda vez, uma ou 2 horas por semana, você tem música, então você vai aprender, entendeu? É por isso que eles são tão bons na música. Investimento. É verdade, faz todo sentido. Minha prima tem uma filha também no middle school, e já é o 3º ano que a gente vai em apresentações dela da escola e de musicais, e aí eu fico impressionada de ver aquele tanto de criança cantando mesmo. Exato. Gente, é muito legal. Fora outras habilidades que a criança acaba adquirindo, né? Porque a arte abre a cabeça da gente, abre o campo de visão, né? Você tem muita história, né? Tem muita cultura envolvida na arte. Então, assim, é muito bacana. Não, mas eu concordo. A arte em si, eu chamo a música de uma língua. É uma língua para mim. Porque eu me comunico em português, me comunico em inglês, e ainda assim eu não consigo dizer tudo o que eu quero dizer. E a única forma que eu encontro de falar o que eu quero falar da maneira que faz sentido no meu cérebro é através da música. Entendeu? Sim. Então, se você tem um outlet, alguma coisa que você consiga se expressar, fantástico. Fantástico. E Liel, eu fiquei muito curiosa de saber, porque eu vi nos seus vídeos que você ensina em português, né? Então, conta isso pra gente, como que é isso de dar aulas? Eu sei que a Atlanta tem uma comunidade brasileira grande, né? Então, como que as escolas públicas absorveram parte dessa cultura? Como que aconteceu isso? Então, Atlanta tem uma comunidade grande de brasileiros, mas não na cidade de Atlanta. É uma cidade fora de Atlanta chamada Marietta, e é onde os brasileiros estão. Na minha escola, uma escola independente, hoje eu não tenho nenhum brasileiro. Olha. Na escola em si, que vai do primário até o ensino médio, somos em 15 brasileiros. Então, sou eu como professor, 14 alunos, mas eles não são meus alunos, eu nem os conheço. Eu dou aula do primário à 4ª série. Então, no meu grupo de crianças, infelizmente, eu não tenho nenhum brasileiro. Porém, tenho 2 portugueses, então conta. Mas a ideia de ensinar músicas brasileiras surgiu na faculdade, quando eu tinha que praticar, dar aulas, tanto com crianças na vida real, quanto com os alunos na faculdade. Tudo que eles faziam era em inglês.
Então eu disse, deixa eu Uhum. pagar com a mesma moeda. Então eu decidi ensinar Cai Balão e foi um sucesso. O respeito, a curiosidade que eles tinham me fez bem, sabe, em compartilhar um pouquinho da minha cultura. Então eu trouxe isso para a sala de aula, mas assim, até 2 anos atrás eu fazia 3, 4 músicas por ano que eram brasileiras. E comecei porque também é importante dizer que eu dou aulas. Meu trabalho é dar aula de música. Meu trabalho é preparar as crianças para orquestra, banda sinfônica e coral, que é obrigatório a partir da 5ª série. Então, Uhum. obviamente, eu ensino músicas americanas, eu ensino músicas da cultura britânica, porque influenciaram a cultura americana, mas eu também dou aulas, eu também incluo as músicas brasileiras porque eu sou brasileiro, só por isso, mas também Uhum. incluo várias outras línguas que são representadas na sala. Então, por exemplo, nós Hum. temos várias Que crianças de descendência legal! africana. Então, nós incluímos até o momento eu consegui incluir 3 línguas africanas. Então, a gente trabalha naquelas línguas. Eu também tenho alunos que são da Coreia do Sul. Então, nós também aprendemos músicas da Coreia do Sul. E, Uhum. obviamente, a população a segunda maior população da minha escola é a população latina. Então, a gente tem várias músicas em espanhol. Uhum. Só que a questão da música brasileira meio que criou um vínculo entre os alunos e eu. Porque agora eles estão aprendendo a Hum. minha língua, eles estão aprendendo a minha cultura, e a gente está trocando essas informações, trocando as figurinhas. E Uhum. também isso criou um lado emocional, se faz sentido. Sabe? Faz. Então agora, Sim. agora o português está dominando tudo, porque as crianças estão amando. E elas também sabem que são populares no Brasil agora. Ai, que legal! Que lindo! Gente, Então eles, E os que aula pais? O que que os pais deliciosa deve acham? ser. os pais adoram. Porque Ah, imagina também, né? A sua criança num país em que a maioria das pessoas falam uma língua, a sua criança chega em casa cantando 3, 4 línguas. Eles amam. E, e também eu sempre recebo mensagem: poxa, brasileiro, eu estava no Brasil mês passado, ou agora minha filha está aprendendo português privado porque gostou da sua aula, ou a gente está. olha que Pois é, legal! ou tem família agora É. fazendo capoeira, tem família aprendendo bossa nova. Então é muito, muito bacana ver as famílias valorizando um pouco da nossa cultura. Com certeza. E é interessante isso que você está falando, porque eu dou aula de dança e uma parte da minha aula é música brasileira. Então, eu danço vários ritmos. E uma coisa que eu estava comentando até com a Fê, que eu procuro traduzir um pouco. Claro que a gente não consegue traduzir muito, mas assim, fazer o meio ao pé da letra para que eles entendam o que eles estão dançando. Sabe? Para não ficar igual a gente quando assistia filme ou escutava uma música, aí você começa a chorar com uma música lenta, né? E a Cantada em letra inglês, não nem tem nada sabe a a ver, né? letra dela. Exato. Yeah. E isso é importante demais, porque é assim que a gente espalha a nossa cultura de uma forma saudável, de uma forma que faz bem pra gente, porque você se É, sente um pouco mais em casa, Exato. né? E não tem nada mais gostoso do que você estar ensinando a sua cultura para o outro. Isso é muito bonito. Exato. Eu acho E, que. e eu acho É, também que há como eu vou explicar? Como a gente fala, como a gente se expressa, né, através do corpo e da fala, ela, ela conta como a gente pensa, né? Então, assim, através do corpo. Então, eu também tenho essa experiência nas danças circulares, né? Então, quando eu trago as danças do Brasil, aí você vê como você consegue tocar as pessoas na alma, porque quando você tenta imitar aquele movimento que parece tão diferente, então, né, você tenta se colocar, por que que um corpo se constitui dessa forma? O que que passa ali dentro daquele corpo, né? Eu acho tão fascinante isso, eu realmente sou muito inspirada. E quando você fala assim, o português encantou, porque você está passando você, através, né,
da sua voz, da forma de falar, e diga-se de passagem, a língua brasileira, a língua portuguesa é muito bonita, É né? É sim, sonoridade, né? Todo mundo é fala sobre sim, isso, é encantador, né? é sim. Eu concordo. É linda, é melódica, é perfeita pra É, música. é, é. Eu vi até um Instagram, um Reels de uma moça, acho que eu passei para você, Clá, dançando as línguas. Uau, Sim, sim, Se uma língua dançasse, lembra? uau. sim. E aí o português era uma coisa assim, toda suave, sabe? Assim, toda... Imagina o italiano pra música. É, É. o italiano ele dava umas tropeçadas, assim. Depois eu vou te mandar, é muito Tá bom bom. esse. Ah, Ah, Oliel, mas me conta aqui, nessa sua experiência de dar aula, trazendo a nossa cultura, a nossa língua, a nossa música, teve algum fato curioso que aconteceu em sala de aula, assim, que você gostaria de compartilhar? Eu não sei se é curioso, mas eu acho que o mais marcante pra mim foi com essa minha aluna portuguesa, porque ela se abriu dramaticamente depois que a gente começou a fazer música brasileira. Nossa Senhora, isso é inspirador mesmo, sem sombra de dúvida. Liel, eu queria te perguntar sobre a profissão de músico, né? Eu não sei se você chegou a exercer essa profissão no Brasil, porque você veio para estudar e acabou ficando, né? Mas nessa temporada nós conversamos com pessoas que conseguiram exercer a mesma profissão, né? Porque muitas vezes quando você imigra, você se reinventa, começa uma coisa totalmente diferente e tal, que não foi o seu caso. Primeiro, eu queria saber se você conseguiu e quais as diferenças que você vê no processo de ensinar a música, né, para estrangeiros e para brasileiros. Eu tive a sorte de continuar trabalhando na área que eu trabalhava no Brasil. Eu não dava aula na escola, mas dava aula privada e continuei fazendo isso aqui nos Uhum, Estados Unidos até o momento de entrar na sala de aula. Então, para mim, foi um privilégio, eu entendo isso. No Brasil, além de dar aula, eu cantava em casamentos, cantava em festas, fazia eventos particulares e continuei fazendo isso nos Estados Unidos. Na verdade, várias oportunidades gigantes apareceram desde que eu mudei para cá, né? As oportunidades só continuaram crescendo, felizmente. Quanto ao processo de dar aula no Brasil e nos Estados Unidos, eu acho que a maneira que eu fui preparado mudou muito. Então, o que eu ensinava, a maneira em que eu ensinava no Brasil mudou completamente quando eu cheguei aqui, né? Os métodos mudaram, porque eu aprendi uma técnica nova, eu aprendi como ensinar de uma maneira diferente. E, e essa técnica se aplica tanto para crianças quanto para adultos, entendeu? Então, hoje, se eu voltasse para uhum, o Brasil, ou quando eu voltar para o Brasil, eu tenho uma nova metodologia que eu posso ensinar no Brasil e ensinar professores a ensinar crianças também, porque é realmente muito diferente. uhum. Você Tem, tem, consegue al- trazer alguns exemplos para a gente Sim, entender? no Brasil as crianças aprendem música de forma informal, né? Então você aprende música fora da escola e quando chega na Uhum. escola, um professor, por exemplo, porque é o que eles sabem, ok? A maneira que eles foram ensinados, eles vão tocar uma música, Asa Branca, por exemplo. Vou cantar Asa Branca, repete. Quando olhei a terra ardendo. Mas é um adulto cantando. Ou seja, se você pedir para a criança repetir, a criança literalmente não consegue registrar o seu timbre. Eles não estão preparados para isso. Então, uma criança vai cantar quando oiei, mas eles não conseguem atingir a nota ainda, então não soa bem. Eu aprendi aqui que você precisa cantar com falsero, ou seja, fingindo que a sua voz é mais alta. Então, se eu cantar quando oiei, as crianças não entendem. Se eu cantar quando oiei, elas conseguem entender, repetir da maneira correta, porque Hum, registra algo no cérebro delas. Então, esse pedaço de informação que é tão simples, Poxa, é radical, muda completamente a maneira que a criança aprende música. Esse é um exemplo. que isso? Sabe o que parece quando você
aprende que para conversar com a criança pequena você tem que se abaixar para olhar no olho dela. Essa mesma Exato. sensação, né? Você se nivela com a criança. Nossa, que lindo! Além do... É, Às vezes a gente pensa, eu particularmente não gosto de falar com crianças como se eu estivesse falando com criança pequena. Eu particularmente não Sim. gosto, eu falo como se eu estivesse falando com uma pessoa mais velha. Porém, uma criança naquela idade, você tem que repetir a informação e quebrá-la em pedaços muito pequenos. Seja o que for que você está ensinando. Música em si, eu não vou começar com quando olhei a terra ardendo. A gente vai fazer quando olhei. Consegue? A terra. Quando olhei a terra. Então você começa a crescer em complexidade até que a criança aprenda. E esse é um processo muito longo. com certeza. Mas é legal isso, né? E é muito diferente. E sobre... você está falando sobre a música, né? E sobre a estrutura escolar no distrito onde você dá aulas, né? Que é até o 5º ano, né? Conta um pouquinho para as pessoas de casa, para elas entenderem como funciona a dinâmica de uma escola americana. Sim. Você consegue? A minha escola é um pouco diferente. Eu trabalho numa escola que eu chamo de escola radical, né? Uma escola que pensa fora da caixa. Então, o que isso significa? As crianças aprendem brincando. As crianças aprendem criando. E eu acho que a parte mais louca de tudo isso é que não existem provas e não existem notas. É uma escola pública? Independente. Não. Uma escola independente tá. aqui nos Estados Unidos é uma escola que não precisa seguir exatamente as regras do governo, por assim dizer. Então, essa escola pensa um pouco fora da caixa. Infelizmente, é um pouco diferente da escola pública, que eu também tenho experiência na escola pública, mas o investimento é tão importante quanto na música. Sim, Que legal. mas nessa escola, ela é uma escola privada, onde os pais pagam, porque também tem as charter, né, que são diferentes, né? Explica um pouquinho como funciona. É uma escola independente privada, os pais pagam, é uma escola diversa, tem gente do mundo inteiro, é uma escola internacional, e é uma escola muito importante aqui na cidade. Bem diferente, né? Nunca tinha ouvido falar. São várias escolas no país que pensam dessa forma, mas é um conceito muito interessante. É um conceito muito... Eu, particularmente, acredito muito no conceito da escola independente, porque eu vejo funcionando. Entendeu? Eu vejo o que isso faz na vida das crianças e também, por experiência, vejo quem essas crianças se tornam na comunidade e o que essas crianças fazem para a comunidade. Muito bom. Aqui, a gente até comentou em alguns episódios, o que a gente vê nos filmes é a escola pública americana, né? Então, elas são parece que é tudo igual, mas não é. É muito diferente de um distrito para outro. Então, os distritos escolares, o Estado, ele passa o currículo, as diretrizes, né, que vai ser ensinado nas escolas públicas, só que a maneira como isso é aplicado muda radicalmente de um distrito para o outro, e também tem a ver muito com o quanto de recursos que esse distrito tem. E esses recursos, eles vêm basicamente dos impostos pagos, que chama no Brasil IPTU. Os impostos... Então, assim, existe uma relação entre o lugar onde você mora, o tanto que você paga de imposto e o tanto que vai para a escola e como que a escola aplica esse dinheiro, só para explicar um pouquinho como que funciona. E fora isso, existem outras escolas privadas, aqui onde eu moro existem as católicas, né? Tem também Montessori, tem uma escola Waldorf em Detroit, não tem muitas, só tem uma aqui na região toda, e enfim, algumas têm uma pedagogia, aplica de forma diferente, porque elas não necessariamente seguem as diretrizes do Estado, mas também elas não recebem incentivos, né, financeiros. Falei certo? Exatamente o que acontece na minha escola. Então tá. Exato. Liel, agora eu já quero
tirar de você ou um fato curioso, ou alguma coisa que tenha te acontecido enquanto imigrante, sabe? Nessa sua vinda, nessa decisão de ficar, alguma coisa que você falou assim, nossa, só imigrante para passar por isso. Eu acho que o racismo. Eu tive muita Sério? sorte de, como eu te disse, só encontrei gente boa. Porém, eu tive duas experiências Sempre muito tem. chatas. But Uma experiência foi a que eu fui expulso da estação de trem. Era um Meu dia Deus. muito Nossa. frio, né? Eu tinha acabado de chegar aqui e, obviamente, eu não dirigia. E a minha professora da faculdade me disse: Ó, vou te pegar às 7 horas na última estação de trem e de lá a gente vai para a escola, né? Que a gente tinha uma observação para fazer. E eu, com medo de chegar atrasado, acabei chegando muito, muito cedo. E como estava muito frio, como qualquer pessoa faria, eu fiquei na estação esperando para sair e não ficar no vento. E chamaram a polícia. E a polícia literalmente me pegou e me tirou da estação. E eu não conseguia, sério? Eu não conseguia me explicar, não conseguia. Na hora a ansiedade subiu e eu não conseguia falar Claro. inglês. E só depois eu descobri que Nossa, foi racismo. Entendeu? meu Deus, que E coisa era uma louca. região Chocada. que não tinha Mas pessoas que não fossem brancas. Entendeu? Uhum. Mas eu acho que foi a pior coisa que aconteceu comigo. De resto, beleza. As pessoas me amaram. Também como não amar, né, gente? Como não amar? Um vídeo que eu vi seu no Instagram, eu falei, Fernanda do céu, precisamos conhecer essa pessoa. Legal. Caramba, Fê? né? Pois é, isso pode acontecer. Eu nunca tinha ouvido assim tão efetivo, vamos Próximo, dizer né? assim, né? É. Mas eu já ouvi, por exemplo, uma amiga que parou o carro. Porque aqui, gente, também eu preciso explicar uma coisa. No Brasil, você pode parar o carro na rua se você não estiver fechando nenhuma garagem, né? Tá tudo bem. Aqui, se você para o carro na frente de uma casa sem fechar a garagem, as pessoas ficam muito Sim. bravas. Eu aprendi Sim. essa lição. É. E aí, uma amiga parou o carro porque acho que ela estava ligando, alguma coisa assim, e aí chamaram a polícia também. Porque ela parou o carro na frente, assim, tipo, de um gramado de uma casa, né? Então tem umas coisas que a gente vai aprendendo Pois na é. marra. Isso faz parte, né, das coisas que a gente não imagina que vai encontrar do lado de cá, né? Eu tenho uma amiga que ela vai de casa em casa, né? Ela trabalha limpando casa e ela fala isso, que você ou para na driveway da pessoa, se a pessoa deixar, ou então você tem que ficar pensando o que você vai fazer com o carro. Você não pode parar na frente da Pois casa é. do vizinho, né? E literalmente você não está atrapalhando a saída e entrada de carro, nada disso. Mas ela ainda fala assim, Clarice, é tão estranho que às vezes a gente chega mais cedo e aí fico no carro esperando dar o horário para entrar na casa do cliente e eu tenho que ficar olhando para lá e para cá, porque senão alguém pode perceber que eu tô parada e pode chamar a polícia, então eu tenho que estar preparada para sair fora. Então, assim, por um lado é tão triste você ver uma coisa assim tão... Mas por outro lado, eu não sei de onde que vem, né? Assim, se a gente pensar nos filmes que a gente foi criado no Brasil assistindo, é sempre a guerra mundial acontecendo nos Estados Unidos, né? Parece que é só os Estados Unidos que é o mundo, né? O fim do mundo acontece nos Estados Unidos. Tudo acontece nos Estados Unidos. Então eles acham que tá todo mundo contra eles, né? Então, eu isso acho, é uma coisa... Pode ser, não sei, isso aí é uma suposição minha. Eu sinto os americanos assustados. Assim, eles são assustados com as situações, né? Então, qualquer coisa que sai um pouquinho, assim, do normal, vamos dizer assim, é estranho, muito estranho. Talvez pela memória que eles têm, né, sei lá, dos ataques, né, ou até dessas situações de tiroteio que pode acontecer em qualquer lugar e tal, mas eu sinto eles um pouco assim, não sei, como que você Eu sente? também. Eu acho que... Eu também. E assim, eu me sinto assustado também com questões... tiroteio, por exemplo.
eu me sinto seguro na escola, pela situação da escola, mas toda vez que eu vou num evento, toda vez que eu vou num jogo, se eu estiver na rua e for um domingo e a rua tá fechada, eu sempre tô olhando para saídas. Sempre tô pensando, onde que a gente vai quando alguma coisa acontecer? Porque eu tô em Atlanta, eu tô no centro É. de Atlanta. É uma cidade não tão relevante, mas tem o aeroporto mais movimentado do mundo. Então, poderia ser alvo de ataque. Então, Uhum. esse tipo de coisa tá na cabeça do americano. E é um país que tá mexendo com todo É, mundo. Por que não teria medo? é, É, É por isso que o é, fim do mundo começa aqui. né? Eu É né, também faz teria verdade. medo. sentido. É verdade. Faz todo sentido, tem razão. É. E Né? é engraçado isso, né? Porque nas escolas as crianças aprendem tantas formas de se for furacão, o que que elas têm que fazer? Se for, sei lá, chuva de não sei o que, o que que elas têm que Ah, os fazer? Se drills, for né? Mas foi, incêndio. ainda bem que você falou isso, Clá. Conta pra gente, para as pessoas que estão ouvindo, como que funciona a, essa, esqueci a palavra em português, gente, como que é? Não é É ensaio. tipo ensaio. Esse, Prática, É tipo um prática, ensaio mesmo. mas Treinamento, treinamento. treinamento. tipo esse treinamento de segurança, porque o meu filho, outro dia eu recebi uma mensagem falando que teve, né, um lá na escola. Aí eu falei pra ele assim, filho, o que que você fez? Ele tava na aula de música, da banda. Aí eu falei, amor, o que que você fez? Ele falou, todo mundo apagou a luz, tal. Eu falei, e você fez o quê? Ele falou, eu fiquei escondido atrás do case, do xilofone. Inteligente, assim mesmo. Pois é, aqui a gente também, a Ai, ai, gente desliga as luzes, tranca a janela, tranca a porta, abaixa o negócio que cobre o vidro, né? A cortininha que cobre o vidro, e as crianças precisam ficar em silêncio até que o treinamento termine. Porque elas sabem que infelizmente pode acontecer. Pode Mas ser de eles têm essa verdade. noção, assim, porque ele levou meio que numa brincadeira, assim, né? Quando eu estava ensinando o ensino, como que é after middle school, quando eu estava ensinando middle school, eles tinham um pouquinho mais de noção do que estava acontecendo, da importância do treinamento. Mas na idade que eu dou aula, infelizmente, eles não entendem a dimensão. E também a gente tem que tomar cuidado para não Não sabe. assustá-los, né? Porque é sim Sim, só um É, sim, treinamento, é, mas precisa estar preparado. É a realidade sim. é. deles. Assim, por um lado eu acho isso interessante, porque também você só vai saber reagir se você tiver, Preparo, como é que Preparo, fala? né? É. Eu preparo e não necessariamente você precisa saber o que está acontecendo, né? Você só sabe, ó, quando acender essa luz ou quando acontecer isso, eu Exato. tenho que fazer aquilo. Pronto. E você, Não precisa entender realmente o que que é. É É, fazer. É bem o processo do exato. americano, né? A chave tá up, você faz isso. A chave tá down, E você faz aquilo. funciona, Pronto. funciona. Então, Uhum. é é, é verdade. muito doido. Mas voltando um pouquinho aqui para a história da imigração, eu queria saber de você quais os valores brasileiros que você carrega aí com você, no seu coração, no seu dia a dia, e que você não abre mão e acha que contribui. Eu acho que ser bacana para as pessoas, com toda a verdade, se interessar por elas e dizer bom dia, como você tá. Eu sou a pessoa que insiste em dar abraço nas pessoas. Claro que muita gente prefere não, mas tem muita gente que Uhum. só não tem a cultura. Eles entendem o poder do abraço, eles gostam do abraço, só não sabem quem abraçar. Então eu sou a pessoa que eles podem abraçar, entendeu? Então eu acho que o calor de ser brasileiro e o que isso significa, eu acho que é a parte mais importante pra mim, porque as pessoas gostam de mim, entendeu? As pessoas gostam da companhia, Uhum. elas geralmente falam: poxa, você é bacana, você é o brasileiro, né? Eu me tornei o brasileiro da turma. E eu acho isso muito importante, entendeu? E você falou É, uma coisa muito legal, de dar o bom dia com sinceridade e ouvir a resposta, estar preparado para Exato, ouvir, exato. né? Conversar. Eu converso com todo mundo. Meu marido fica bravo, ele fala: já vai começar.
Mas falo com todo mundo. Vixe. E a primeira coisa que eu falo, oi, sou brasileiro. Aí continuo conversando. É. Mas Parece geralmente que as pessoas se abrem, né? Porque tem uma boa Exato, vibe, né? Assim, nos exato, brasileiros, exato. né? E eu tenho orgulho demais de ser brasileiro. Uma parte muito grande da minha personalidade. e é engraçado, eu noto que a gente como artista, né, nós aqui estamos entre artistas, como isso fica claro, né? Como a gente expressa isso através de qualquer coisa. Às vezes você não precisa nem falar, só de você chegar no ambiente, parece que a pessoa já entendeu. Ah, chegou o brasileiro, chegou a brasileira, já sabe que a situação vai ser Exato. diferente, né? É Eu amo, engraçado amo. isso. É. Muito bacana. E aqui, e como que é a comunidade brasileira aí? Conta pra gente um pouquinho. É uma comunidade muito forte, tem muito brasileiro. Uhum. É muito engraçado, mas quase todos eles vêm do mesmo estado. Ou é Qual? Goiás ou Minas Gerais. Sem sombra de dúvida. E o mais engraçado é que Nossa. vem todo mundo de Governador Valadares. Ah, Eu não sei se tem gente lá em é Governador verdade. Valadares mais. Como foi que a Paula falou? Tem até um trocadilho. Tem Valadólares. Eles chamam de Valadores. Valadólares. Eu não sei se tem mais brasileiro lá. A gente entrevista. Mas é uma comunidade muito boa, Ai, muito gente. engajada. Tem muita coisa brasileira acontecendo lá em Marieta. Eu, infelizmente, não conheço muito brasileiro. Eu tô no centro de Atlanta. Não. Ó, Hoje, no meu círculo de amigos, infelizmente, não tem um brasileiro. Mas eu acho que é uma questão de distância Nossa. mesmo, sabe? Porque eu moro aqui no centro, Uhum. de aí eu teria que ir física, 30 né? minutos fora da cidade pra estar com os brasileiros. Não é tanto problema, obviamente, mas você sabe como é que é a correria do dia a dia. Exato. E você participa de eventos brasileiros como músico ou Não, não? a maioria dos eventos que eu participo são todos eventos americanos. Pois é. Olha. Loucura, né? Sim. É. Sim, mas assim, mas ao mesmo tempo dá para entender porque eu também tô num lugar que eu cheguei, eu encontrei tanta gente brasileira que é artista e tantos eventos brasileiros. Aqui a gente tem Brasil Day, a gente tem eventos de escola. Agora eu estou ajudando o distrito escolar a promover um Uau. evento brasileiro. A gente tem, o que mais? Tem um prédio aqui cultural, tipo um anfiteatro, e que eles sempre colocam cada mês uma cultura diferente. Então, é francês, é alemão, é brasileiro. Então, assim, tem muito evento brasileiro do lado de cá, sabe? Queria. Eu sinto muita falta. Aqui onde eu tô não tem quase nada, apesar de ter um montão de brasileiro. Então, é tão diferente, né, um estado pro outro, né? Aqui é muito diferente, assim. Apesar de aqui estão todas as montadoras, né? Todos os brasileiros que estão aqui, ou eles trabalham em montador ou eles trabalham em fornecedor. E eu não sei por que não tem, assim, um engajamento, sabe? Assim, fica meio separado. Claro que tem um evento ou outro, tem uma igreja cristã que às vezes faz alguns eventos, mas a única padaria brasileira que a gente tinha fechou. Então assim, hoje eu fui tem um supermercado aqui internacional que tem coisas brasileiras, né? Não é brasileiro, mas tem. Menina, hoje eu fui lá no supermercado louca pra comprar requeijão, não tinha um requeijão. Tristeza. Que tristeza. Mas isso aí eu tenho sorte, porque assim, eu vou pra Marieta sim, eu vou pra Marieta 2, 3 vezes por mês, só pra comer churrasco e daí comprar as coisas que eu preciso. Mas assim, tudo que eu quiser tem. Tudo. É só evento mesmo que os que tem geralmente são relacionados à igreja. Mas quando alguns artistas brasileiros saem em turnê, eles passam por aí? Então, aqui eles pulam. Michigan assim, pula. Se forem artistas grandes, eles vêm pra Atlanta. Porque os brasileiros estão tão perto, né? Agora, se forem artistas menores, eles vão direto pra Marieta. Porque aí tá todos brasileiros.
É ingresso Exato. garantido, né? Aqui as pessoas têm medo do frio, né? Falou Minnesota, todo mundo, quê? Fazer lá o quê? Acho que Ah, espanta um pouco a galera. é, Ah, aqui eles pulam de Chicago para Oh, Ohio, sabe? Assim, você fala, caramba, né? Passa aqui que no meio, pena. né? Mas tudo bem. então, o papo tá muito bom, mas eu queria que você trouxesse pra gente alguma coisa que você acha que as pessoas não falam sobre imigração. Alguma vivência diferente, uma coisa boa ou não tão boa. Aquilo que a gente só conta para os de casa. Aquilo que a gente só conta para os de casa. Olha, eu acho que uma coisa muito boa é que quando você vem para outro país, quando você muda, você tem a chance de se redescobrir, de se reinventar. E isso é lindo, isso é bacana, isso é uma experiência fantástica. Só que algumas pessoas consideram mudar de país um trauma. E eu concordo com isso. Mesmo que seja algo tão positivo, Hum, tem traumas relacionados. Você não tem amigos, você não tem família, a- as estações do ano vão afetar a sua vida, sim. A falta de feriado com amigos, com cerveja, com bebida, vai afetar a sua vida, sim. O fato de que o transporte público não funciona na maioria das cidades vai afetar a sua vida, sim. O poder de compra não vai melhorar a sua vida tanto assim. É, Pois é, meu Essa Deus. distância isso, social, isso te né? Esse afeta demais. distanciamento, Você, né? você muda a sua personalidade. Você acaba se tornando mais frio também. Quando você volta para o Brasil, você já não se encaixa mais naquilo que você era. As pessoas te veem diferente porque você mudou. Quando você volta, as pessoas também mudaram. Então já não está mais do jeito que você deixou. Uhum, Então eu acho sim que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, mas também considero um pequeno trauma. E traumas têm consequências. né? Nossa, agora eu fiquei chocada, porque você trouxe exatamente aquelas coisas que as pessoas não percebem, né? Porque a gente já falou em outros episódios sobre essa questão das estações do ano, que parece que aqui elas existem mais Sim, claramente, né? E como muda o sim, humor, muda a nossa pele, muda o cabelo, muda tudo. E o fato de às vezes a gente se sentir feio, isso sim, é sim. real, porque, cara, é muita mudança, é a água que é Tudo. diferente mesmo, e parece que é uma coisa A pequena, mas não comida. é, né? Mesmo que você Ai, compre os ingredientes, mesmo Ai, que você compre, não é a mesma coisa. As frutas que não tem sabor de não. nada, Hum, entendeu? ai, nossa, é verdade. O que me pega mais aqui, porque aqui onde eu tô é muito frio, né? Muito frio. Esse inverno tão rigoroso. Eu contei, eu usei a mesma jaqueta Meu sete Deus, meses. 7 é meses, é muita muito coisa. tempo, né? Assim, com jaqueta pesada. E uma outra coisa que eu sinto muita falta aqui, é da qualidade dos serviços no geral, sabe? Assim, qualquer serviço, É, assim, desde médico, sei lá, dentista, até você no restaurante, até um cabeleireiro. É, é ai, robótico, falta, não né? é? Falta. É robótico. Falta é, um ser humano ali, né? é muito diferente, é muito diferente mesmo, mas eu acho que é muito isso, outro dia eu estava conversando com meu padrasto, eu falei com ele, você acha que é isso mesmo, esse estereótipo do americano? Aí ele, cultura Pois é, diferente. pois é. Eu É falei, prático, é muito prático. Isso é verdade. Isso eu falei, Mas você é é você um a tem beleza de ponto. razão. se ver. Eu sempre achei beleza em como as pessoas veem o mundo diferente, como as pessoas interpretam o mundo diferente. E o Uhum, americano, como uma uhum, cultura, eles interpretam o mundo muito diferente da gente. Entendeu? Então sim, é Uhum. muito estranho. sim. Eu sei que vocês já passaram por isso. É muito estranho ser um brasileiro numa cultura assim, porque você também começa a interpretar o mundo da mesma forma que eles. Mas aí você entra em conflito, porque você também tem uma outra forma Uhum. de interpretar o mundo. E apesar de ser bem conflitante,
é bonito também, porque você aprende muita coisa, né? Você É. cresce. Sim, sobre você Exato. mesmo, né? Você aprende demais sobre você mesmo, que inclusive isso é o que a gente sempre pergunta para todo mundo que vem aqui, se a experiência de morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro. E por quê? Mais brasileiro. É aquela coisa, né? Tem aquela frase do inglês que eu não sei como traduzir. To take it for granted. Eu acho que não tem Sim. tradução, mas é quando você... Eu nem sei como explicar, mas é quando você tem alguma coisa e você não cuida direito, você não sabe a importância. É a única forma que eu sei como Aham. explicar. E é assim que eu me senti com relação ao Brasil. Quando você tá no Brasil, você só vê os problemas. Ah, porque tem violência, e tem isso, e tem aquilo, e o poder de compra não é bom. Você só vê as coisas ruins porque é isso que você sabe. Então eu vim para os Estados Unidos, que era supostamente tão melhor, tão mais desenvolvido, e de algumas formas realmente foi e era mais desenvolvido, mas Sim. isso não faz toda a diferença, não é a resposta, entendeu? Então eu me encontrei muito mais brasileiro, celebrando muito mais a minha cultura, valorizando muito mais a minha cultura, e realmente entendendo na pele o sentido de saudade, né? Que não pode ser Eita, traduzida. Não pode ser palavrinha traduzida. danada. Exatamente, exatamente. É uma das palavras mais fortes, né, que o imigrante tem no vocabulário, E é eu a sou tal da bem desses, saudade. né? Porque é a minha palavra favorita. Então eu coloquei, fiz uma tatuagem no peito, que é o mapa do Brasil, e daí tá escrito saudade bem no meio. Ai, meu Aquela coisa, Deus. dramático. Que lindo. Só porque eu sou músico, Brasileiro poxa. sendo brasileira. Né? Faz parte, né? Mas isso é verdade, assim, essa Ai, praticidade gente. que existe aqui, que eu acho que às vezes falta um pouco pra gente, né? Assim também, né? Que a gente dá umas. Não precisava enrolar tanto, né? Podia ser um pouquinho. Hoje foi muito engraçado que veio uma amiga aqui em casa. E aí eu falei assim, tem que pegar a carta. O meu marido falou, tem que pegar a carta na caixa de correio. E a caixa do correio da minha casa tá do outro lado da rua, né? E aí a minha amiga falou assim, mas por que a caixa do correio tá do outro lado da rua? E eu falei assim, porque vem o carro do correio e ele só para de um lado. Então todas as caixas estão do mesmo lado. Faz sentido. Daí ela falou assim, né? Daí ela falou assim, não, mas você tem que atravessar a rua pra ir. Eu falei assim, é prático. Prático pra quem tá do lado de lá. Exato, Tá do lado de cá. Não é. Mas cara, pro carro do correio é prático. É de novo o processo, né? Porque para eles, imagina, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai fazendo zigue-zague na rua. Isso não existe, né? Exato, né? exato. Não existe. É isso. Então, esse é o pensamento, né? Que conversa gostosa. Podia ficar aqui a noite inteira batendo papo. Já quero conhecer essa cidade. Vem conhecer. Ixi, é quente Maria. aqui. Nossa. Quente. É O quente? apelido a cidade chama Atlanta. O apelido é Hotlanta. Ai, que bom. Mas faz frio também. Aqui não chega nem aos pés do lugar que vocês estão. Mas o pior frio que eu peguei aqui foi menos 15. E não dura. Não dura. Nossa! Tá. Gente! Não, aqui... menos aqui a gente nem sabe mais. Eu tenho um pensamento que é o seguinte, você olha assim no tempo e tá assim, tipo assim, menos 5 com sensação de menos 20. Meu, se tá a sensação de menos 20, tá menos 20. É menos 20. Não vem me convencer que tá menos 5. Outro dia eu tive essa discussão com uma pessoa. A pessoa falou assim, poupe, tá né? menos 2. Eu falei, qual a sensação? Menos 10. Eu falei, então é menos 10. Não, tá falando que é menos 3. Eu falei, não, é menos 10. Não, é feels like menos 10. Eu falei, não, é menos 10. Ué, o que importa é o que eu tô sentindo. Se eu tô sentindo que tá menos 10, tá menos 10, né? Quem foi que inventou esse negócio, né? Não, eu queria que quem inventou, que é outra medida, né? Porque eu outra sofro medida com aqui, isso. gente, O só único o lugar único lugar. eu sofro com isso.
Aqui, isso é uma coisa boa de falar, cara. Eu acho que fechou uma janela de aprendizado na minha mente que incorpora outras medidas. É assim, ela ficou, sei lá, no ensino fundamental, porque assim, não cabe assim medir, falar em Fahrenheit, ou então, sei lá, quilômetros em milhas. Vai falando aí, então tudo é diferente, assim. Pés, né? Mas o Pés, pior, inches. menina, Quando fala assim. o pior é que assim, o Fahrenheit, hoje eu entendo. Assim. Eu sei que passou de 80, eu vou suar. Eu sei que passou de 100, a gente vai morrer. Eu sei que tá ali entre 60 e 79, tá uma beleza. Eu sei que baixou de 60, eu vou morrer de novo. Agora, a milha, você acredita que eu entendo mais que quilômetro? Porque eu não dirigia no Brasil, entendeu? Então agora pra mim eu entendo, faz sentido na minha cabeça a distância de uma milha. O quilômetro mexe comigo. Entendi. Mas enfim, aprendendo, né? Assim, ó, a temperatura eu penso assim, ó, 30 tá frio. Tá frio, porque tá é zero. né? 32 tá é zero. Então, 32 tá zero, tá ruim. Então, abaixo de 30 tá ruim. 50, 60 tá ok, tá ruim? 70. Não, pra nós aqui tá ok. Pra nós aqui. Pra nós aqui tá super ok. O problema é que às vezes tá 60, 70 e venta. E o seu calor? Como é que é o seu calor? Não. Calor aqui é 90. E não, sem gente, vento. eu preciso falar uma outra curiosidade. Aqui no Brasil, olha só, no Brasil, o vento, você sabe de onde ele vem, entendeu? O seu cabelo ou vai para trás, ou vai para um lado, ou vai para o outro, porque ele tá vindo de uma direção. Não. Aqui não é existe furacão, isso. bem. Aqui o seu cabelo fica assim, ó. Você tá no Michigan, moça. Você tá no Michigan. É conhecido por isso. É tipo uma coisa esquizofrênica que faz assim, aí você fala, de onde tá vindo esse vento? Isso não acontece aqui na minha terra, não. Cara, não. Aqui eu já passei aflição dirigindo e o vento tão forte que você fala assim, o carro balança, você fala, carro balança. O que tá acontecendo? Aqui também. Dá sensação. Cara, dá a sensação que um carro tá te batendo, sabe? Parecendo que um carro tá indo ao seu encontro. É muito louco. Medo. É muito louco. Não, e assim, o carro parado, estacionado. Eu tava estacionado esperando meu filho, ele tava no Kumon. O carro começou a fazer assim. Eu falei, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Você fala, é o furacão. Tá chegando. Que medo, né? Agora, o tal de inches é que eu não consigo, porque eles falam assim, vai nevar tantos inches, Não. então não, se aí nevar já é tantos demais, inches, não vai ter Inches aula não dá. na escola. E aí eu não sei. Não, já não dá. Não sei se é muito, Quando se alguém é pouco. fala pés e inches, eu já fico imaginando assim, mas uns dedinhos assim, Exato. pra completar a conta, né? Exato. Então, o pés, o feet, ainda. Esse pra mim faz sentido. Porque aí eu meço o pé. Não, mas a lógica é essa, né? Você põe um pé, outro pé, outro pé, outro pé, aí sobrou um tantinho, esse tantinho não cabe um pé, certo? Aí daí você põe dedinho assim, né? Nossa. Ah, que gente. coisa, né? Fala Não precisa não, disso. é muito confuso, muito confuso. Né? Não. Essa chave é difícil a gente virar, Não, né? e o É tal muito do difícil virar como que é? essa chave. O push and pull. Não. Nenhum brasileiro consegue passar por essa Sem prova. ansiedade. Não, Sem gente, ansiedade. não. Gente, Olha lá. Você fica, Toda vez eu erro. Toda vez. Não tem jeito. Mas aqui em Minnesota, isso é tão legal, porque aqui a gente tem o Minnesota Nice, né? Que é o minnesotano. Ele é nice. Então, quando ele vê que você tá emperrado na porta, ele já abre. Tipo assim, pra passar. Imigrante. eu queria muito. Vou anotar isso. Eu vou perguntar para um gringo que fala português, que a gente vai começar a conversar Legal. na próxima temporada, se ele passa por isso. Não é? Boa. Vamos perguntar? Boa. Vou anotar Porque isso.
Porque esses perrengues assim que a gente acha engraçado, né? Tipo, sei lá, pedir uma comida no drive-thru, né? Uau, o tal do pão e do pau. Pão e pau. Não, esse... Ai, gente, Essa É sacanagem, coisa que a gente difícil, né? faz. Ai, muita vai ser coisa bom que a gente- demais, adorei. Eu tô passando mal aqui, eu tô com calor aqui, todas as luzes em mim, Eu também. as luzes aqui, a gente falando desse jeito, já tô quente Não, mas aqui. tem coisa que só Ai, a gente passando, só a gente entende, né? Esses perrengues que a gente passa Exato. aqui, né? Ai, Exato. É. muito bom. Ai, meu Deus. Então, Ô, Liel, assim, eu amei, ficaria conversando com você aqui até amanhã de também. manhã, de boa, Eu dando também. risada aqui, né? Falando dos perrengues, mas infelizmente a gente tá chegando no final. Gente, eu adorei conversar com vocês. Muito obrigado pela positividade, muito obrigado pelas perguntas. E eu realmente conseguiria ficar mais 2 horas conversando. Ai, meu Deus. Então, vou lá. Última Aham. pergunta, Júlio. Chegando no final do episódio, então, eu queria que você trouxesse pra gente alguma frase, ou uma inspiração, ou uma dica que você falaria para aquelas pessoas, para os brasileiros que estão pensando em migrar, ou para aqueles que acabaram de chegar, ou até mesmo para aqueles que já estão aqui naquela estrada e que já estão sentindo assim, será que é isso mesmo, né? Porque acho que todos nós, uma hora a gente pensa, fiz a coisa certa? Onde eu amarrei meu Exato. jegue, né? É uma estrada solitária, mas eu acho que muita gente acaba se acostumando com a solidão. O que eu quero dizer com isso? O americano é mais frio, sim. Porém, tem muita gente boa. Tem muita gente fantástica. Tem gente que vai te abraçar, vai te segurar a mão e vai te ajudar a chegar do outro lado. Você só precisa tentar. Você só precisa procurar. Eles estão ali e são pessoas fantásticas que a minha vida mudou nos Estados Unidos e mudou por causa de americanos na minha jornada inteira. Americanos em todo canto, sabe? E hoje os meus amigos são todos americanos. Não é porque não gosto de brasileiro. Na verdade, morro de saudade dos meus brasileiros. É que são as pessoas que estão aqui próximas. Então procura, não se acostuma com a solidão, não. Procura as pessoas ali, faça amizade. A sua Você vai turma, encontrar. né? Vai ser diferente, mas você também tá desenvolvendo, você também tá crescendo, você também tá se tornando diferente. Abraça, abraça. Ai, abraço. Ai, Lia, muito obrigada. A gente está encerrando a 2ª temporada. Não poderia ter um convidado mais especial, né? É artista, assim como a gente. Tem os mesmos... estamos olhando para a mesma direção, eu, você e a Fernanda, tenho certeza, tanto na questão da educação através da arte, né? Sendo trazendo a cultura brasileira para dentro das escolas, trazendo a cultura brasileira para os americanos ou para todo mundo, né? Porque a gente convive com estrangeiros o tempo todo aqui nesse país, nesse novo mundo. Então, assim, não tem palavras para te agradecer. Muito obrigada pela recepção. Realmente eu falei com a Fê, falei, Fê, vou mandar mensagem, mas eu não sei se você vai responder. É realmente uma honra para mim, de verdade. Ô, Cláudia, Então, você foi assim, falando isso aí e eu fiquei pensando assim, que esse olhar contemplativo, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Que o artista tem, né? sim. Eu não sei vocês, mas assim, às vezes eu olho numa situação e faço uns comentários que as pessoas olham pra mim e falam assim, tipo, que viagem. Vocês já passaram por isso? Eu sou desses. Eu vou trazer a filosofia na festa. Entendeu? Vocês já pararam pra pensar nisso? Tipo assim, o que ela tá falando? Exatamente, né? Então eu fico tão feliz quando eu encontro pessoas assim como eu, que viajam, né? É a única maneira de se ver. Você precisa viajar. Você precisa se entender e questionar. Não tem jeito. Então eu queria agradecer demais, assim, de você estar aqui nesse papo tão de casa, né? Tão assim, aberto, espontâneo, foi muito gostoso. Só faltou o cafezinho, pão de queijo, realmente. Adoro. Mas
a sensação é a mesma, né? Dessa conversinha, assim, bem, bem íntima, assim. Obrigada, viu, pela participação. E eu quero aproveitar e deixar uns recadinhos aqui para o pessoal que está assistindo. Todo domingo tem episódio novo no canal, a gente está acabando essa temporada, já a próxima temporada já está no forno, né? Na verdade, já está acontecendo. A gente está conversando agora com estrangeiros que falam português e a gente quer saber a visão deles, né? Como eles se sentem, como eles veem a cultura brasileira, o que mudou na vida deles a partir deste contato. Então, tá imperdível. Queria pedir também para compartilhar, apoiar, porque essa é uma forma da comunidade brasileira colaborar com a comunidade brasileira, né? Da gente, não é comigo ou com a Clarissa, não. Somos, enquanto comunidade, a gente vai compartilhando e vai se apoiando, né? Então, queria convidar, compartilhar, se inscrever, clicar no sininho, deixar comentários. Isso aí, Fê. E antes de eu dar os meus recadinhos, eu queria saber do Liel se ele quer compartilhar as redes sociais, fazer o jabá dele. Por favor, pode me procurar em todas as redes sociais, eu tô em todas. Só procurar pelo nome Liel Vini. E também gostaria da chance de compartilhar um pouco da minha música com vocês. Então, onde você escutar música, só procurar pelo meu nome, você vai encontrar minhas músicas. E a minha música mais nova, que eu lancei no mês passado, é sobre sair do Brasil e ficar com saudade nos Estados Unidos. O nome da música é Coração Dividido. Coração Dividido. Vai não podia ter nossa outro lista. Nome, né? Você sabe que a gente tem uma playlist, né? No Spotify. Poxa, que legal. Conta pra ele, Clá. Então, nós temos uma playlist no Spotify que chama Inspirações, onde a gente coloca todas as músicas que os convidados nos trazem. Então, quando a pessoa está se sentindo saudosa, né, usando muito a palavra saudade, ela vai lá, clica no Spotify nessa playlist, ela escuta todas as músicas. E realmente está uma playlist maravilhosa. A sua já vai estar lá. E coração... Dividido. Exato. Dividido. É exatamente sobre isso. Então a gente vai incluir Asa Branca e Coração Dividido. Isso, e Coração Dividido na nossa playlist, com certeza. Com certeza. Obrigadão, e aí, pessoal, vocês podem também seguir a gente no Instagram, comentem, façam o podcast chegar para mais pessoas, porque isso ajuda a nós mesmos, enquanto comunidade, matar um pouquinho da saudade do nosso Brasilzão. É isso. O O de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. A gente se vê na 3ª temporada. O de Casa. O de Casa.